Meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar um conteúdo novo, que é a parte da multiplicação e divisão de números decimais. Então, começando pela multiplicação. Número decimal é número com vírgula, como a gente já viu nas outras aulas, né? Então, fazendo esse exemplo aqui, ó, 1,75 vezes 4, ok? Para começar a multiplicação, a gente multiplica como se fossem números naturais, sem vírgula nenhuma, tá? 5 vezes 4, 20, sobe 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, subiu 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7, ok? Até aqui uma multiplicação normal. E como que a gente faz com a questão da vírgula? A gente vai ter que contar quantas casas esse número tem após a vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2. Eu conto de trás para frente 1, 2 e coloco a vírgula, ok? Outro exemplo aqui. Eu tenho o número 3,49 vezes 2,5, ok? Multiplicando normalmente, então. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24, subiu 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, né? Essa casinha aqui a gente deixa em branco. 2 vezes 9, 18, subiu 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 2 vezes 3, 6. Agora a gente soma normal. 5 com nada, 5. 4 com 8, 12, foi 1. 9 com 1, 10, com 7, 17, foi 1. 6, 7, 8. Ok até aqui? Agora, a gente precisa colocar a vírgula. Vamos contar quantas casas a gente tem após a vírgula. 1, 2, e aqui embaixo tem mais uma que dá 3, então a gente conta de trás para frente. 1, 2, 3 e coloca a vírgula. Ok? E outro exemplo que a gente tem aqui, vou puxar mais pra cá, nós temos o número 1,842 vezes 0,013, ok? Multiplicando isso daqui, então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, foi 1, 3 vezes 8, 24, com 1, 25, foi 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5, ok? Deixa em branco. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0 vezes qualquer número vai dar 0. E aqui novamente. Ok? Somando tudo isso. 6, 2 com 2, 4, 5 com 4, 9, 8 com 5, 13, subiu 1, 1 mais 1, 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, ok? Agora, a gente precisa colocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vem de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca a vírgula e esse é o resultado. Deu para entender até aqui? Agora, a gente vai ver a divisão. Então, na divisão, pessoal, de números decimais, como que pode acontecer? A gente pode ter número inteiro, número com vírgula, número decimal e o outro número inteiro, ou a gente pode ter dois números decimais, certo? A forma de resolver é sempre a mesma, ok? Então, aqui a gente tem 225 dividido por 50. 225 dividido por 50, ok? Como aqui eu tenho dois números, aqui eu também tenho que pegar 2. Só que se eu pegar o 22, ele fica menor que o 50, não dá. Vou ter que dividir o 225 por 50. Quantas vezes o 50 cabe no 225? Fazendo a conta, a gente vai verificar que é 4. E vai dar 200, isso daqui a gente diminui, né? Vai sobrar 25. Quando vocês ainda não sabiam realizar uma conta com divisão de decimal, a gente parava nesse resultado aqui.
Agora que a gente está aprendendo, a gente vai dar continuidade nesse resto aqui. Como que a gente faz? Coloca uma vírgula aqui no quociente e acrescenta um zero no divisor. Agora, 225 dá para dividir por 50? Dá, Pro. Quantas vezes que o 50 vai caber aqui? 5. E eu vou ter um resultado sem resto, um resultado exato. Ok até aqui? Vou puxar aqui. Agora, eu tenho 3,4 dividido por 2. Sempre que eu tenho número decimal e número inteiro, eu preciso igualar o número de casas depois da vírgula. Como que eu faço isso, prof? Aqui eu tenho um número após a vírgula, certo? Aqui eu não tenho nenhum, porque 2 é um número inteiro. Então, se eu não tenho número após a vírgula está sempre no final do número, ok? Aqui eu tenho um algarismo após a vírgula, então aqui eu também tenho que colocar um algarismo após a vírgula. Esse algarismo é sempre o número zero que a gente completa, ok? Até aqui? Ficou equilibrado? Um número. Então, agora eu tiro a vírgula e vou dividir como se fosse 34 por 20, uma divisão normal, ok? O 20 vai caber uma vez no 34. Vai sobrar 14, ok até aqui? Mas eu não quero o resto, então o que que eu faço? Eu coloco uma vírgula aqui no quociente e acrescento um zero aqui. 140 dá para dividir por 20? Dá. O 20 vai caber 7 vezes no 140. E o meu resultado vai ficar exato, ok? Um outro exemplo aqui, ó. 30 dividido por 2,5. O 30 é um número inteiro, 2,5 é um número decimal, então eu preciso deixar os dois equilibrados com o mesmo número de casas após a vírgula. O 30 não tem vírgula, então a vírgula dele está aqui no final. Se eu tenho um número após a vírgula, aqui eu também tenho que colocar 1, ok? Ficou igual? Eu posso eliminar as vírgulas. Agora eu fiquei com 300 dividido por 25. Aqui eu posso pegar só o 30, né? O 25 cabe uma vez aqui no 30 e vai sobrar como o resto o 5. Baixando o 0, 50 dividido por 25 vai dar 2. E eu encontro 0, 0 na minha divisão. Ok até aqui? E o último exemplo de divisão que a gente vai estar trabalhando no vídeo de hoje, tá? 31,775 dividido por 15,5, ok? Os dois números têm vírgula, Pro. Ok, os dois números têm vírgula. Agora, será que a quantidade de números que eu tenho após a vírgula está igual? Vamos conferir. 1, 2, 3, e aqui eu só tenho 1. Então, eu tenho que colocar 2 zeros para ficar igual, ok? Ficou igual, eu posso tirar a minha vírgula. Tranquilo? Eu já igualei o número de casas, agora eu vou dividir normalmente. Eu tenho que ver quantas vezes o 15.500 cabe no 31.775. A gente vai ver que ele cabe 2 vezes, que vai dar 31.000, ok? Diminuindo isso tudo, vai sobrar 775, ok? Mas eu não quero o resto. Então, eu coloco uma vírgula e um zero. Ô, Pro, mas 7.750 é menor que 15.500, não dá para dividir ainda. Muito bem, então, para eu poder acrescentar um outro zero aqui, eu tenho que botar um zero no quociente. Coloquei um zero no quociente, eu posso acrescentar mais um zero aqui. Agora, deu? 77.500 dá para dividir por 15.500? Dá. Esse número vai caber 5 vezes aqui e o meu resultado vai dar exato, ok? Agora, pessoal, pode acontecer de vocês dividirem um número decimal e ele nunca acabar, tá? Se, por exemplo, vocês dividiram um número
e já deu isso daqui, por exemplo, 2,123, e ainda tem resto aqui para dividir, e essa divisão não acaba, quando encontrar 3 números após a vírgula, né, 3 casas decimais, pode parar de calcular, tá? Porque nem toda a divisão dá um resultado exato, nem todas vai dar 00 no final, tranquilo? Então, vai ter atividade para vocês fazerem lá no Class, façam as atividades no caderno e postem as fotos lá na plataforma, ok? Boa semana, até a próxima!